Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Troll, parte 4, capítulo 14. Ao fim de março de 2002, o mês mais sangrento da segunda intifada, Dani foi encarregado de construir um muro de separação completo. Negava-se a chamar a revolta por esse nome, que considerava lisonjeiro, preferia o termo ataque terrorista palestino. Durante os 31 dias de março, mais de 120 israelenses e o dobro de palestinos foram mortos. Perto do fim do mês, um homem-bomba do Hamas, oriundo de Tulkarem, atacou uma celebração de Páscoa judaica no Parque Hotel em Netânia, matando 30 pessoas. A explosão com o maior número de mortos em toda a história do Estado de Israel. Enquanto houver ocupação, haverá resistência, declarou um líder político do Hamas. Portanto, dizemos claramente, a ocupação precisa ser interrompida, e só então haverá mudança. Fazia 1 ano e meio que Dani havia sido encarregado pelo Comando Central das FDI de conceber um plano para dar fim aos atentados e, mais especificamente, impedir que cidadãos palestinos entrassem nas cidades israelenses. A princípio, buscou soluções temporárias, acreditando que, após alguns meses, a intifada perderia força e os dois lados retomariam as negociações. Estava certo com relação à retomada do diálogo, mas não a respeito do levante. Nem as negociações, nem as respostas do exército foram capazes de contê-lo. A primeira medida de Dani foi limitar os pontos de acesso às áreas judaicas, canalizando todo o tráfego palestino na Cisjordânia para as estradas principais através do fechamento de vias de acesso, saídas e estradas secundárias com cercas, portões, grades, blocos de cimento e montes de terra. O exército, por sua vez, quadriplicou o número de postos de controle na Cisjordânia, parando todos os carros palestinos que entrassem em Israel, em seus assentamentos ou na Jerusalém Oriental anexada. Os postos de controle, no entanto, eram como portões no deserto. Era muito fácil contorná-los a pé. O exército, então, decidiu prender e executar os comandantes da intifada. Como perito em matéria de mapas da entidade, Dani providenciava ao governo israelense fotos aéreas das casas dos militantes palestinos para a aprovação dos planos de ataque. Em poucos meses, mais de 100 dos principais combatentes palestinos havia sido detida. Mas não demorou para que novos líderes tomassem seu lugar. Em seguida, o exército voltou as atenções para as fábricas de explosivos. Mais de 300 foram fechadas. Os artefatos, porém, não precisavam ser produzidos em massa. Podia-se fabricá-los numa banheira ou numa pia de cozinha. Enquanto isso, a violência só se fez agravar. Dani tinha medo de mandar a filha para o colégio em Jerusalém. Bombas explodiam por toda parte. Ônibus, cafés, mercados, casas noturnas e calçadões de pedestres. Nenhum lugar parecia seguro. Com o país em chamas, havia uma enorme pressão por novas medidas do governo. Ambos os lados do espectro político exigiam a segregação dos palestinos. Dani concluiu que a única solução viável era construir mais cercas e muros, e elaborou, junto aos colegas, um plano de expansão dos muros erguidos na Cisjordânia à época dos acordos de Oslo. Após o atentado da Páscoa, o primeiro-ministro Ariel Sharon decidiu atender à recomendação de Dani. 2 semanas depois, o plano foi aprovado pelo governo. O principal debate não girava em torno da necessidade de construir um muro, e sim de onde deveriam partir. A direita temia e a esquerda esperava que a barreira, fosse qual fosse a forma que ela viesse a tomar, servisse não como uma solução temporária de segurança, e sim
como uma demarcação permanente. Israel não possuía fronteiras internacionalmente reconhecidas com Gaza ou com a Cisjordânia. Nem mesmo a linha de armistício de 1949, conhecida como Linha Verde, devido à cor com que foi traçado nos mapas da época, havia sido aprovada como uma fronteira permanente. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel proibiu sua impressão em mapas oficiais. O tamanho da parcela da Cisjordânia a ser talhada pelo muro tornou-se uma das questões mais polêmicas na sociedade israelense. O órgão central dos assentamentos, conhecido como Conselho Yesha, fez campanha para que a estrutura fosse erguida em torno das Ilhas de Autonomia Palestina, designadas como Áreas A. A esquerda sionista e os Estados Unidos pleiteava algo que se parecesse menos com uma série de gaiolas ao redor das cidades palestinas, e mais com uma fronteira que abarcasse os principais blocos de assentamentos, mas que de resto seguisse de maneira aproximada o desenho da linha verde. Ariel Sharon queria evitar a impressão de que se estivesse traçando uma fronteira definitiva. Haveria protestos dos Estados Unidos e da comunidade internacional, caso o muro parecesse um pretexto para a apropriação de terras. Nos planos iniciais, 90% de seu traçado afastava-se da linha verde, de modo que 16% do território da Cisjordânia seriam confiscados por Israel. Isso não incluía algumas áreas do Vale do Jordão, localidade que constituía mais de 20% da região, que, segundo algumas das plantas iniciais, deveriam ser cercadas por outro muro. O primeiro-ministro, por outro lado, temia que os colonos reclamassem que o traçado seguia demasiado à risca a linha verde, o que representaria uma capitulação à extorsão terrorista. Contra isso, preveniu-se por meio de um estratagema, instruir Dani a erguer uma série de pilares em toda a extensão da Cisjordânia, posicionados a mais de 1 quilômetro de distância da linha verde, dando a entender que o muro poderia ser erguido ali e que o traçado atual era apenas uma entre diversas fronteiras possíveis. Entre os integrantes do governo de Sharon, as opiniões divergentes a respeito da localização ideal do muro eram quase tantas quanto o número de ministros. Os partidários da anexação total defendiam que o único traçado fosse ao longo da fronteira com a Jordânia, de modo que o muro abrangesse toda a Cisjordânia. Para outros, o objetivo principal deveria ser insular o maior número possível de colonos, afastando-os do convívio com os palestinos. O chefe do Estado-Maior das FDI, Shaul Mofaz, endossava a ideia do Conselho Yesha de construir muros ao redor das principais cidades palestinas. Dani, por sua vez, acreditava que Israel sofreria fortes represálias ao confinar tantas pessoas em guetos fechados, além de considerar o plano falho. Terroristas poderiam muito bem vir dos vilarejos situados do lado de fora das barreiras. Outros ministros defendiam ainda que o muro fosse traçado a oeste da linha verde, em território israelense, o que faria com que boa parte dos cidadãos palestinos do país ficassem do lado da Cisjordânia. A justificativa para a exclusão desses concidadãos era que muitos deles haviam apoiado a intifada e, portanto, eram leais à nação palestina e não ao Estado de Israel. Dani trabalhou no projeto dia e noite, reunindo uma equipe de mais de 20 especialistas, engenheiros, arqueólogos, ecologistas, cientistas ambientais e funcionários da administração civil com perícia em água, eletricidade, educação e registros de terras. Eles foram a campo para examinar cada centímetro dos mais de 700 quilômetros do traçado proposto. Como a AP se recusou a colaborar com o projeto,
Dani conversou diretamente com os agricultores e proprietários de terra palestinos, cujas cidades e meios de subsistência seriam destruídos pela obra. Como a barreira seguiria um trajeto serpenteante ao redor dos assentamentos israelenses e das comunidades palestinas, mudando drasticamente de direção em alguns pontos e, em outros, criando enclaves palestinos totalmente fechados, seu traçado tinha mais que o dobro do comprimento da linha verde, abrangendo 80% dos colonos e formando uma imensa cicatriz no terreno da região. A maior parte da Cisjordânia era composta de cercas, trincheiras, arame farpado, câmeras, sensores, vias de acesso destinadas a veículos militares e torres de vigilância. Contudo, ao longo de mais de 60 quilômetros, e sobretudo em zonas urbanas como Jerusalém, Belém, Tulcarém e Qalquilha, a divisão seria demarcada por um muro de concreto de 8 metros de altura. Capítulo 15. Assim como Dani, Ibrahim Salam acreditava que um acordo entre Israel e Palestina estava próximo. Quando o Acordo de Oslo foi anunciado, em 1993, estava entre seus mais fervorosos apoiadores. Acreditava que a cooperação com Israel levaria à criação de um Estado palestino, que ele considerava não só possível, como quase inevitável, e por uma razão simples: era do interesse de Israel. Foi o que ele ouviu centenas de vezes dos amigos das FDI. Ibrahim chegava a essa conclusão depois de anos de sofrimento. Em 1983, quando tinha 18 anos e estava prestes a se formar no colégio Rashidaya, nas proximidades da cidade velha de Jerusalém, havia se filiado ao Fatah. Na ocasião, pegaram um ônibus para a ponte Allenby e, lá chegando, outro até o centro de recrutamento do Fatah na Jordânia, na esperança de se juntar ao que restara dos defensores da liberdade da OLP no Líbano. Para seu azar, o diretor do centro era amigo de seu irmão e telefonou para ele, que disse que a partida de Ibrahim para lutar em Beirute causaria a morte de sua mãe. O jovem foi mandado de volta para casa, mas não sem antes receber das mãos do recrutador uma carta que deveria entregar a um líder clandestino do Fatah na Cisjordânia. Ibrahim viu a missão como uma tábua de salvação para seu futuro na organização. Dobrou a carta repetidas vezes e embrulhou o quadradinho de papel que ela virou num pedaço de plástico, que selou com o auxílio de um isqueiro. Em seguida, engoliu o pequeno pacote e pôs-se a caminho de casa. Quando atravessava a ponte Allenby, porém, foi preso e levado para o presídio de Moscovia. Os israelenses, no entanto, não dispunham de informações incriminatórias a seu respeito, e Ibrahim foi liberado após uma semana de interrogatórios. Nesse interim, a carta havia saído 2 vezes. Em ambas as ocasiões, ele a retirou do vaso sanitário, lavou-a na pia e a engoliu de novo. Quando a primeira intifada eclodiu, Ibrahim tinha subido nas fileiras do Fatah, liderando o conselho estudantil da Universidade de Hebron em sua primeira vitória contra a chapa islamista. Filiara-se ao Comitê Regional da organização em Jerusalém e era membro da Liderança Nacional Unificada, LNU, que comandava a rebelião. Foi preso por Israel ainda no início da intifada, acusado de atirar um coquetel molotov contra um ônibus israelense em Shuafat, atuar no recrutamento do Fatah, formar células militares e participar da LNU. Foi condenado a 10 anos de prisão e passou mais de 1 ano em confinamento solitário no presídio de Beersheba. Sua cela era minúscula, pouco maior que uma cama, e a única abertura era uma pequena janela na porta,
por onde as refeições eram entregues. Enquanto cumpria pena, 7.000 palestinos detidos em prisões nos 4 cantos de Israel e dos territórios ocupados iniciaram uma greve de fome coletiva em protesto contra as más condições e o uso do confinamento solitário como punição. Em Beersheba, Ibrahim liderou a greve, que foi um sucesso histórico. O serviço penitenciário israelense consentiu em fechar uma das alas de confinamento solitário, acabar com as revistas íntimas e aumentar a duração das visitas familiares, além de permitir que os detentos cozinhassem em suas celas. O isolamento havia submetido Ibrahim a um grande estresse psicológico. Embora nunca tivesse orado, ele recorreu a Deus. Em sua minúscula cela, tentou rezar em pé, sentado, deitado de um lado e do outro, mas nada ajudou. Foi então que começou a questionar suas antigas crenças e concluiu que não havia solução militar para o conflito. Poucos meses após a assinatura do Acordo de Oslo, foi libertado antes do previsto, tendo cumprido 6 anos e 2 dias de prisão. No cárcere, havia sido encarregado de investigar os colaboradores de Israel. Agora, passaria a monitorar aqueles que resistiam à prisão. Assim que foi solto, ingressou num dos recém-formados ramos de inteligência da Sulta, a Organização de Segurança Preventiva. Alguns anos depois, Ibrahim foi transferido para o Departamento de Assuntos de Refugiados da OLP. Foi assim que travou contato com Ron Pundak, um analista das políticas israelenses de temperamento dócil e que estava entre os responsáveis pelas primeiras negociações secretas que resultariam no Acordo de Oslo. Ron trabalhava num think tank, a Fundação de Cooperação Econômica, cujo princípio basilar, segundo a definição própria, era que o cumprimento da solução de 2 estados é fundamental para que Israel continue a ser um estado democrático e judeu. Embora a colonização da Cisjordânia fosse o principal projeto nacional do país havia décadas, apoiado por todos os governos, de centro-esquerda ou de direita, que passaram pelo poder no período, os companheiros de Ibrahim nas FDI sustentavam que a política era uma aberração, patrocinada por um pequeno grupo de fanáticos religiosos que não representavam o Estado. Ibrahim concordava com eles.